Olá, meus irmãos. Que a paz de nosso Pai, que está no céu, e do Messias, nosso irmão mais velho, esteja com vocês e com a família de vocês. Paz do Pai, paz do Messias, a vocês, meus irmãos, e a vocês, minhas irmãs. Hoje eu vou contar um pouco de mim, como eu conheci a verdade, e como eu me libertei na verdade, e como eu vivo na verdade. Bom, meus irmãos, eu, desde a minha infância, nosso pai, nosso irmão mais velho, sempre conversa conosco desde a nossa infância e passa por um momento despercebido de nós. Tem que ter muito cuidado com os caídos, porque eles copiam o reino dos céus. Não tenho dúvida disso. Tem que ter cuidado com o que se sonha, porque eles também veem sonhos. Entendeu? Tem que perguntar para o pai: pai, esse sonho procede de ti? Foi tu que veio meus sonhos? Porque o pai vai avisar para vocês, não tenha dúvida. Então, eu, quando eu comecei a ser chamado por nosso pai, primeiro foi porque o pai sondou a minha mente e o meu coração. E ele viu que eu queria conhecer a verdade. Ele percebeu que eu tinha sede de verdade, da verdade. Então, eu eu cheguei a visitar um templo chamado Assembleia de Deus. Infelizmente, eu tenho um irmão que é adventista do sétimo dia. Comecei também depois a ir com meu irmão nesse templo adventista que pertence ao judaísmo, entendeu? Que segue as leis de Moisés. E ele sempre me chamava para fazer estudo bíblico, né? O meu irmão. E eu ia. E quando eu levava uma Bíblia que eu ganhei de presente da minha mãe, e quando ele abria dele, nós começava ali a conversar sobre o evangelho, ele me mostrando certas coisas, entendeu? Eu não aceitava. Não aceitava as explicações que ele estava me dando. E eu já tinha lido a Bíblia toda, entende? E quando eu fui fazer esse estudo bíblico com ele, as coisas que ele me falava não batiam. Era muita contradição, entende? Então eu percebi que eu precisava de um dicionário da língua portuguesa e da tabela profética para que eu pudesse entender o que está escrito na Bíblia. Então, pelo fato de não aceitar o que ele me explicava, ele se aborrecia, entende? Ficava um pouco chateado por eu não querer aceitar. Então eu decidi seguir por si próprio. Comecei a estudar sozinho, a buscar o conhecimento sozinho, entende? Então eu comecei a sonhar com alguém. E foi até interessante porque nesse sonho, essa pessoa era o grande amor da minha vida. Era a razão do meu viver, sabe? Era tudo para mim. E eu comecei, quando eu acordava, né, eu comecei a ficar empolgado, porque eu ia conhecer alguém, né? Eu imaginava isso. E foram se passando os dias. Foram se passando os dias e eu fui estudando, estudando, e eu sempre sonhando com essa pessoa. E quando eu sonhava com ela, era como se fosse a continuação do sonho, do mesmo sonho. E toda vez que a gente se encontrava, a gente se separava. Sabe? Acontecia algo que nos separava. E eu, naquela expectativa, né? E continuava estudando, estudando, pesquisando. Aí eu comecei a sonhar com essa pessoa mais perto de mim. E ela já me dizendo que estava chegando, que estava perto de mim. E eu continuava estudando. Aí foi quando minha mãe tem um computador, né? Ela deixou um computador e eu comecei a assistir vídeo. Antes dela mesmo falecer, eu já começava a assistir vídeo no computador dela, né? E foi quando eu conheci o irmão Rubens. Na época, o irmão Rubens ele tem bons vídeos, né? E eu não sei se até hoje ele ainda está assim, mas na época que eu conheci ele, ele acreditava no judaísmo. Entendeu? Nesse negócio de que o nome do pai era Yahweh, do filho era Yahushua, essas coisas, entende? E quase eu caí na mão do judaísmo, quase, meus irmãos. Mas graças ao nosso Pai, graças ao Messias, nosso irmão mais velho, ele sempre nos orienta aqui na terra, entende? Ele sempre nos orienta. E ele não deixou que eu caísse na mão deles. Ele não permitiu. Porque ele sabia do que eles iam me capacitar da missão que eu tinha aqui na terra. De que nós temos aqui na terra. Então, eu
viu pela primeira vez o vídeo do irmão Robert. Nossa, meus irmãos, quando eu vi o vídeo do irmão Robert, eu fiquei olhando assim, rapaz, esse cara, ou ele fala a verdade, ou esse cara é doido. Foi o que eu imaginei, né? Então eu comecei a assistir os vídeos dele e observar muito no que ele falava, entende? Então foi quando uma vez eu vi o irmão Robert falar assim pro irmão Rubens: Irmão Rubens, você acha certo tirar alguém de uma religião e colocar dentro de outra? Quando ele falou aquilo, meus irmãos, é como se as escamas dos meus olhos caíssem na mesma hora. Então eu deixei de assistir vídeo de outras pessoas e comecei a me ligar só nos vídeos dele. E tudo que ele falava eu anotava. E pegava a minha Bíblia e ia olhar, pesquisar, estudar. E esse cara não está mentindo. Ele está falando a verdade. Ele não tem contradições. Ele explica bem explicado, como os outros não explicam. Ele fala no pé da letra. Não tem palavras que ele fale que você não tenha conhecimento, que você era bem explicado, não tinha como se a pessoa se enganar. E quando eu ia buscar o conhecimento dentro da palavra, batia com o que ele falava. Então, um dia eu dormi e sonhei com essa pessoa. Ela estava vestida com uma farda de colégio, ela, e com uma bolsa nas costas de estudo. E a gente se encontrava. E eu abraçava ela tão forte, pois eu ficava tão feliz por ter encontrado ela, tão alegre, sabe? Por finalmente ter encontrado essa pessoa. E eu sorria, abraçado com ela, eu estava muito feliz. Eu sentia uma paz no meu espírito, como eu nunca tinha tido na minha vida até aquele momento. E quando eu acordei, meus irmãos, foi instantâneo. Na mesma hora eu me sentei na cama, olhei para a Bíblia e disse: Pai, meu grande amor da minha vida é meu irmão mais velho. E ele está me chamando para conhecer a verdade. E finalmente eu encontrei ele. E também eu sonhava muito em lugares diferentes, o qual eu lia as coisas e não entendia o que estava escrito, sabe? Como se as letras tivessem tudo trocado, entendeu? E depois que eu sonhei encontrando com essa pessoa, e depois que eu tive conhecimento de que era o Messias que eu estava sonhando, era com ele, era ele que eu ia encontrar, a verdade e a vida, eu ia encontrar. Aí eu já sonhei lendo as coisas que eu não conseguia ler em sonhos, achando o caminho de casa ao qual eu não encontrava antes, eu me perdia. Eu estava perdido no sonho, eu tentava ir para casa e não achava o caminho. E depois que eu conheci o Messias, eu já sonhei indo em lugares que eu não conhecia, mas eu sabia voltar para casa. Eu sabia o caminho de casa. Até que um dia eu sonhei indo para casa e chegava na porta da minha casa, tão cansado, meus irmãos, que eu arriava no chão. Eu me deitava no chão, minhas pernas com aquele cansaço, sabe, da distância que eu percorria para chegar em casa. Um cansaço qual eu nunca tinha sentido na minha vida. Mas eu chegava em casa e ficava feliz por eu estar em casa, na porta da minha casa. Meus irmãos, uma vez eu vi o irmão Robert dizer que aquelas pessoas que estivessem lá no lugar secreto onde o Pai preparou desde a fundação do mundo, um dia elas iam dormir e sonhar com o paraíso. E sonhar como é lá em cima. O Pai ia mostrar, o Messias ia mostrar. Mas eu quero dizer a vocês que eles já me levaram em espírito lá em cima e me mostraram. Agora eu entendo porque as pessoas que são afortunadas aqui nesse mundo constroem mansões.
Agora eu entendo por que as pessoas afortunadas aqui nesse mundo fazem as mansões com campos verdejantes ao lado, com árvores frutíferas por todas partes. Agora eu entendo. Aqui na terra é bonito, irmão. Muito lindo. Mas não se compara ao reino dos céus. Nós vivemos em um círculo planado com uma abóbada por cima, um firmamento que é fixo, não gira. Depois desse firmamento existe uma imensidão de água circulando. E as estrelas, aquelas luzes lá em cima, estão lá no reino dos céus. Por isso que vocês, quando olham à noite para o céu, que vê as estrelas como se estivesse piscando, é por conta das águas que estão girando lá em cima, depois do domo celestial, do firmamento. E são elas que iluminam os reinos dos céus, porque a luz delas vem do Pai e do Messias. Eu peço ao Pai e ao Messias que todo aquele que tiver a oportunidade, que ele possa mostrar também, para ele ver, para a pessoa sentir que aquilo que o irmão Robert veio para nos dizer é real, é realidade. E que nós temos uma missão aqui na Terra, de conhecer o bem e o mal, a verdade, e decidir por si próprio qual caminho quer seguir. Porque uma vez meu irmão, que infelizmente é adventista daqui da minha família, me perguntou se nosso pai não mata, por que então quem é que vai jogar as pessoas dentro do lago de fogo? Eu disse, não é nosso pai. São as próprias pessoas que estão caminhando com suas próprias pernas para dentro do lago de fogo, porque o pai está avisando o caminho que devemos seguir, o bem, e tem o caminho do mal. Ele diz qual caminho devemos seguir, o que vai conduzir à vida eterna. Mas se as pessoas decidem seguir o caminho de morte, é decisão dela. E ele respeita isso. Se você assiste esse vídeo pela primeira vez, meus irmãos e minhas irmãs, que frequentam uma religião, acordem. Peguem um dicionário da língua portuguesa, a tabela profética, e comecem a fazer a leitura com esses livros que vocês vão precisar. Acordem. Enquanto é tempo, pois o tempo está tão próximo que vocês não fazem ideia. Então assim eu fui despertado para conhecer a verdade. E fui chamado. E o Pai me capacitou, me deu entendimento para que eu divulgasse a verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, irmão, você passa a ver um mundo totalmente diferente do que você via antes. Você vê tanta pessoa no engano que você não consegue guardar para si próprio a verdade. Você tenta divulgar o máximo para pessoas possível, entende? O máximo de pessoas que você puder alcançar. E tem outra coisa. Olha, uma coisa que eu queria dizer a vocês. O galardão daquele que divulga para 50, para 30 ou para 100 é o mesmo. A herança é a mesma. Nem um pouquinho a mais para um, nem um pouquinho a mais para outro, ou a menos para um, ou menos para outro. Nada disso. Não acreditem nisso. Se você divulgar a verdade, viver na verdade, nem que seja para uma pessoa, o seu galardão é o mesmo daquele que divulgou para 1.000, para 5.000, 10.000, 1.000.000 de pessoas. Não tem diferença. Desde que você viva na verdade. Não negue a verdade. Então, assim, o Pai me chamou para conhecer a verdade. Dessa forma, fique na paz. Que a paz de nosso Pai, do Messias, nosso irmão mais velho, esteja com vocês e com a família de vocês. Falta pouco, meus irmãos, para que todos nós nos ajuntemos em um só lugar. Fique na paz. Firme na promessa de nosso Pai e do Messias, porque eles não mentem para nós. Quem procede da mentira é Israel, Satanás.
o mesmo Moisés, o mesmo Moloque. Fique na paz.